Oi, gente, mais uma aula, é a última aula dessa sequência, que a gente vai falar sobre som, tá? Então, nós vamos falar agora sobre batimentos. Muito bem, batimentos. O que é um batimento? Batimento é o resultado da interferência de ondas ou sinais de frequências próximas. Então, o batimento, ele nada mais é do que o resultado de uma interferência de ondas ou de sinais de frequências próximas, ok? Quando duas ondas sonoras com frequências diferentes, mas muito próximas, chegam aos nossos ouvidos simultaneamente, percebemos uma variação na intensidade do som resultante. Ela aumenta e diminui alternadamente, produzindo um fenômeno chamado batimento. Esse batimento é resultante da interferência construtiva e destrutiva de duas ondas, quando ficam em fase ou em oposição à fase. Então, o batimento é o quê? Vai chegar duas ondas com frequências diferentes e elas vão ser misturadas. No momento em que elas são misturadas, vai haver uma interferência que pode ser construtiva e pode ser destrutiva, ok? Quando escutamos uma diferença de curto tempo, né, um exemplo, vamos supor aí, frequências parecidas. Então, eu estou escutando um som com uma frequência de 552 Hz e, ao mesmo tempo, está tocando no meu vizinho um som com uma frequência de 564 Hz, tá? E como os dois são muito parecidos, a diferença aí é pouca, eu não consigo distinguir os sons, porque as frequências são muito parecidas. Então, as frequências chegam aos nossos ouvidos, certo? Ouvimos o som com uma frequência de 558 Hz, tá? E esse som de 558 Hz, que som é esse? Esse som é a soma do som 552 mais o som 564. Então, 552 mais 564 dividido por 2 vai me dar uma média. E essa média é de 558 Hz, ok? As duas frequências somadas e divididas por 2. Mas percebemos também grande variação na intensidade do som. Essa variação que aumenta e diminui o som alternadamente está produzindo um batimento que se repete com a frequência de 12 Hz, certo? Esse batimento será a diferença entre as duas frequências originais. Como é que eu vou achar esses 12 Hz? Eu tenho que achar a frequência do primeiro, certo? Do primeiro som, que é 552, e a frequência do segundo som, que é 564, tá? E aí, como é que eu acho essa frequência? É só eu usar a fórmula, ok? Achei a frequência. E essa frequência, eu vou diminuir uma da outra e eu vou ter aí um batimento no valor de 12 Hz, ok? Então, olha aqui eu tenho um exemplo mais concreto. Eu tenho uma frequência, tá, que é do primeiro exemplo, lá de 552 Hz. Então, olha só, a frequência de 552 Hz vai me dar esse grau com esse comprimento de onda, ok? A que multiplica cosseno de 2π, F1 que multiplica T no eixo de tempo pelo Y, ok? Y pelo eixo de tempo, ok? Então, eu vou ter aí o meu comprimento de onda, ok?
Na segunda frequência, eu tenho aí 556 Hz, tá? E eu vou ter aqui esse gráfico também de Y, só que esse aí de Y2, frequência, por tempo, ok? E vou ter esse comprimento de onda. Quando o que seria o meu batimento? O meu batimento, eu vou pegar essa onda, somar com essa onda, essas duas ondas juntas, que vão me dar essa onda que está aqui. Em alguns momentos ela vai ser construtiva, aumentando de tamanho, e em alguns momentos ela vai ser destrutiva, praticamente sumindo, ok? E aí eu vou ter que somar o comprimento de onda das duas ondas para me ter o valor do comprimento do meu batimento no caso. Então, esse gráfico representa o formato da onda resultante de duas ondas que se somam. Elas apresentam uma pequena diferença de frequência e a mesma amplitude. Percebem que aqui elas estão na mesma amplitude, tanto uma quanto outra? Os valores são muito parecidos. O que muda é, se vocês observarem, eu tenho mais ondinhas, mais frequências aqui do que aqui. Ok? A pulsação que ouvimos é o fenômeno do batimento. As duas ondas tinham frequências próximas e interagiram formando uma terceira onda. A terceira onda é essa onda que está aqui, que foi a interação das duas ondas anteriores, Y1 e Y2. Se observarmos, a frequência e o comprimento são definidos pelas distâncias do máximo da nova onda e resulta de uma combinação de interferência destrutiva e construtiva, como eu já tinha explicado para vocês. Aqui eu vou ter, quando eu tiver uma interferência construtiva, a minha onda vai aumentar. Quando eu tiver uma interferência destrutiva, a minha onda praticamente vai desaparecer. Ela vai diminuir muito, ok? Por que não escutamos o batimento quando as duas frequências estão muito distantes? Isso ocorre porque o batimento fica tão rápido que fica imperceptível. Dessa forma, o batimento só é perceptível se as frequências de ondas forem muito próximas. Então, eu só consigo distinguir, eu só consigo perceber o meu batimento se as minhas duas frequências forem muito próximas uma da outra, ok? Se elas forem muito distantes, eu não consigo. O que é distante, gente? Uma for muito maior que a outra, entendeu? Uma for muito menor que a outra, ok? Então, e para isso a gente utiliza algumas equações para poder resolver, né, aquele caso lá do comprimento de onda, né, das equações de onda. A fase não é relevante, pode ser feita igual a zero com escolha conveniente da origem do tempo. Então, eu tenho aqui a primeira equação que eu utilizo, que é a equação da onda. Então, A que multiplica o espaço vezes tempo, vai ser igual a função do espaço no tempo, vai ser igual a que multiplica seno, isso aqui é a área que multiplica seno, frequência 1 mais A que multiplica seno, vezes o tempo, vezes a frequência 2. Frequência 2. Usando a média as diferenças de frequência, respectivamente, e aplicando a identidade
obtemos ao final. Então, eu tenho aqui, ó, frequência, tá? E a diferença, ou seja, variação. Lembra? Toda vez que eu tiver um triângulozinho, significa que eu tenho um final menos um inicial, certo? Então, aqui é a diferença de frequência. Então, a função do espaço no tempo vai ser igual a seno de frequência 1, que multiplica tempo, menos diferença de frequência vezes tempo dividido por 2, mais área de seno, que multiplica frequência 2 vezes o tempo, mais diferença de frequência vezes o tempo dividido por 2. Praticamente são duas equações iguais que vão modificar somente suas frequências. Frequência 1, frequência 2. Ok? E com o resultado de eu fazer essa soma dessas duas equações de onda, eu vou ter isso aqui, que será a equação de onda resultante, tá? Isso aqui lá na trigonometria, né? Quando a gente faz algumas operações seno vezes seno, eu vou ter o cosseno, certo? Então, eu tenho aqui, como resultante da minha equação de onda, eu vou ter 2A, que multiplica cosseno, que multiplica diferença de frequência dividido pelo tempo, multiplicado pelo tempo, dividido por 2, que multiplica o seno da frequência vezes o tempo, tá? Essa será a equação da onda resultante, ou seja, essa onda aqui terá aquela equação que a gente acabou de descrever lá, ok? A frequência do batimento será calculada como? Lembra que eu falei? Eu vou ter que pegar aqui, ó, calcular a frequência de 552, a frequência de 564, aí eu vou calcular elas e vou vir aqui e descobrir qual vai ser a frequência do batimento. Diminuindo a frequência 1 da frequência 2, eu vou ter a frequência do batimento. No caso do exercício que a gente acabou de olhar ali, né, no caso daquele exemplo que a gente estava falando ali, eu achei 12 Hz, tá? O número de batimentos por segundo é dado pela diferença entre as frequências das duas ondas competentes, que é o que a gente acabou de falar. Isso é uma curiosidade, né? Normalmente os músicos prestam atenção nos batimentos quando afinam seus instrumentos. Quando vocês estão fazendo aí, o pessoal que gosta de música, né? Afina o violão, utiliza um aparelhinho para poder fazer esse afinamento, ou até o próprio ouvido, e aí eles escutam os batimentos, certo? Então, quando eles escutam algum batimento, é porque o instrumento está desafinado. Então, quando você está fazendo o afinamento do instrumento, você tem que tentar fazer esse afinamento para que não haja nenhum tipo de batimento, ok? Então, quando eles escutam esse batimento, o instrumento está desafinado. E aí, o que eles fazem? Eles alteram a afinação até que a frequência do batimento diminua ou suma, ok? Para deixar o instrumento afinado. O instrumento afinado, ele não pode ter nenhum tipo de batimento. Para afinar o instrumento, o músico pode recorrer a um diapasão, que é um aparelhinho, né, metálico, que emite uma frequência, certo? Enquanto o diapasão emite a frequência, o músico toca a corda de seu instrumento simultaneamente, ajustando a tensão da corda. Ele vai tentando, né, ele vai modificando ali a corda até chegar e aproximar as duas frequências, fazendo com que o batimento fique imperceptível, ou não, praticamente ele não escute, tá? Os batimentos são extremamente usados na afinação de instrumentos, tá? Quando comparamos uma nota que estiver sendo afinada com uma outra padrão, vemos que até
que não exista mais variação de intensidade, essa nota não vai estar afinada, ok? Então, para você afinar um instrumento, você tem que eliminar aquela onda que a gente acabou de demonstrar, aquela onda toda irregular que nós demonstramos. Eu desaparecendo com aquela onda, eu estou desaparecendo com o meu batimento. No momento em que eu desapareço com o batimento, eu consigo afinar o meu instrumento, ok? Então, mais uma aula encerrada. Espero que vocês tenham aí uma boa semana, estudem bastante. Um abraço a todos.